O Senhor esteja convosco. Ele está. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia, e disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, de 70 e de 30 frutos por sementes. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados paroquianos amados, irmãos da nossa comunidade paroquial, nossos irmãos visitantes também que vêm de outras comunidades rezar com a gente, nossos amados diáconos, o diácono José Augusto e a sua esposa Madeline são os coordenadores da pastoral familiar em nossa paróquia, que coordena o curso de preparação para os noivos, e o diácono Jonas é um dos formadores, ajuda a formar também os casais para o matrimônio. São grande bênção na nossa comunidade paroquial os nossos diáconos. Filhos queridos do meu coração, hoje a liturgia, 15º domingo do tempo comum, nos fala da palavra, do grande poder da palavra. Jesus Cristo, ele está com os seus discípulos, e é interessante, porque na maioria dos textos bíblicos, quando a gente vai proclamar o Evangelho, o evangelista começa dizendo assim, naqueles dias, né? E o Evangelho de hoje não, o Evangelho de hoje começa naquele dia, é um dia específico da vida de Jesus, um dia. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi para o mar da Galileia. Jesus acordou e disse assim, hoje eu vou à praia. Foi para o mar da Galileia, foi descansar, pensou que ia ter um momentinho de refrigério, de descanso, e olha o que a palavra diz, né? Saiu de casa, botou um chinelinho, uma havaiana, um raiderzinho. Como é que é o nome daquela novinha dos jovens aí agora? Croque? É isso? É croque? Croque. Croque, croque, croque. No meu tempo era catina. Catina surf. Era igual a havaiana, quebrava, a gente botava um preguinho, ficava que era uma maravilha. Jesus botou seu chinelinho, pegou sua aguinha de coco e foi para a praia, para o mar da Galileia, pensando que ia ter um momentinho de descanso. Quando ele chegou lá, uma grande multidão reuniu-se em torno dele. Ele que pensou que ia descansar um pouquinho. Aí aquela multidão toda, e Jesus não perdeu a oportunidade, começou a evangelizar. Só que, filhos, nós temos que contextualizar as coisas. Hoje em dia, muito daquilo que Jesus fala ainda tem um pouquinho de dificuldade de compreensão. Naquela época também tinha. Então Jesus usava o recurso da parábola, as parábolas, historinhas que Jesus trazia para que aquelas pessoas que estivessem ali visualizassem um pouco o que Jesus estava dizendo e compreendessem melhor. Então, a partir do evangelho de hoje, dessa parábola do bom semeador, para frente agora, vários domingos nós vamos estar ouvindo parábolas de Jesus aqui na Santa Missa, né? Então,
Com essas parábolas nós aprendemos muitas coisas. Naquela época, Jesus usa essa parábola do semeador. O semeador é Jesus. Sai a semear. A sementinha é a palavra. Se o semeador é Jesus, podemos dizer que o semeador é bom? Sim, é o top, é o the best. Se a sementinha é a palavra, podemos dizer que a sementinha é boa? Sim. Então, se o semeador é bom e a sementinha é boa, tudo para dar certo. Só falta agora o quê? O terreno ser bom. E aí o terreno, se o semeador é Jesus e se a sementinha é a palavra, o terreno somos nós. Então hoje nós precisamos pensar, que tipo de terreno sou eu para a palavra de Deus? Veja que isso já era uma situação complicada naquela época, né? As pessoas que ouviam a palavra e não davam muita moral, como por exemplo, hoje eu pedi para o diácono proclamar o evangelho mais curto, mas se a gente vai no evangelho mais longo, o próprio Cristo já começa a explicar a parábola, e ele começa a dizer que esse terreno, que é beira de caminho, é como aquela pessoa que ouve a palavra de Deus, não compreende direito e logo vem um maligno e rouba a palavrinha que foi semeada no coração. Ninguém fique constrangido, mas se o padre perguntasse assim, dos que vieram à missa do domingo passado, qual foi a palavra do domingo passado? Quantos de nós saberíamos e quantos não lembraríamos mais? Ninguém fica envergonhado, o padre fica de costas para ninguém passar vergonha. Mas se o padre perguntasse assim, qual foi a palavra da primeira leitura de hoje? A palavra proclamada na primeira leitura hoje. Qual foi o salmo, o refrãozinho do salmo que nós cantamos inclusive? Qual foi a palavra anunciada na segunda leitura de hoje? Só para a gente ter noção de que Jesus não está viajando na maionese, ele está falando de coisas concretas do dia a dia, como é tudo na vida de Jesus. Então essa palavra que cai à beira do caminho, é a palavra que foi lançada e até chegou no coração com alegria, quando a gente ia ouvindo, dava uma alegriazinha no coração, mas logo que caiu, já veio o inimigo, as distrações, e já rouba aquela palavrinha, palavra que ficou à beira do caminho. De manhã eu falava de uma expressão antiga, da minha época, que era Maria vai com as outras. Já viu essa? Maria vai com as outras? Então a gente até quer guardar aquela palavra no coração, quer fazer alguma coisa. Ai, fiquei feliz, fui na missa na paróquia dos Sagrados Corações, a melhor paróquia de todo mundo. Precisa ver o padre que tem lá. Barbaridade. Vou domingo que vem de novo. Aí na semana já encontro um amigo que diz, tu vai à missa domingo de novo, mas tu já não foi domingo passado. Maria vai com as outras, já não vem mais à missa. Eu quero batizar os meus filhos. Aí vem um parente, um amigo que diz, tu vai batizar os teus filhos, criancinha, Jesus foi batizado com 30 anos, deixa o teu filho crescer. Maria vai com as outras, já deixa o filho, já não vive o sacramento do batismo. Maria vai com as outras, vou casar na igreja dá azar, não casa. Maria vai com as outras, já não casa na igreja. A palavrinha vem, tu acolhe, mas beira de caminho, vai indo embora, vai dispersando. Tem a palavrinha que cai em terreninho pedregoso, diz o Evangelho. A palavrinha que cai em terreno pedregoso é aquela palavra que não tem raiz em si mesma, né? Ele ouve a palavra, recebe com alegria, mas quando chega o primeiro sofrimento, a primeira perseguição, quando aquela palavrinha precisa encontrar raiz para se sustentar na dor, no sofrimento, não encontra, tem pedra embaixo. E aí o sol bate, né? As tribulações, as complicações da vida, e aquela palavra não gera fruto nenhum, já morre ali mesmo. E tem a palavra também, filhos queridos, que cresce no meio dos espinhos, né? Palavrinha do meio dos espinhos. Palavrinha do meio dos espinhos, ela até vai crescendo, semeada, ela cresce e ela já começa a produzir um frutinho, só que de repente vem as preocupações com as coisas do mundo, as preocupações com o status, com uma aparência, com aquilo que eu quero ter, com acumular riquezas, com o que as pessoas pensam ao meu respeito. E aí vai vindo os espinhozinhos e vai sufocando
e deixa de produzir fruto de novo. Agora, por incrível que pareça, tem a sementinha que cai em terra boa, e essa dá fruto, 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1, vai dando frutos, porque a palavra de Deus, como disse a primeira leitura, ela vem a este mundo e como a chuva ela quer germinar, quer fazer produzir frutos. É como esses meninos que fizeram o curso de preparação para o casamento e agora todos eles já querem ser catequistas, já vão dar catequese para os noivos de novo, já no futuro. Essa bênção, uma palavrinha que produz frutos. Quando a gente em casa ouve uma música de Deus e aquela música edifica a gente e a gente se deixa conduzir por ela, quando o padre convida para um retiro, vai ter um retiro final desse mês, do curso damasco, depois finalzinho da missa, o padre vai fazer o convite, e a gente vem para o retiro, e aquele retiro nos transforma a vida, e a partir daquele retiro a gente segue um rumo novo, de conversão, de enquadrar a nossa vida na palavra de Deus, nas coisas de Deus, e aí não é que a gente não possa fazer mais nada, não. Inclusive é um grande erro a gente dizer que o cristão não pode fazer nada. O cristão pode fazer tudo, ele só deve evitar fazer as coisas que são erradas, só isso. Mas o cristão é livre para todas as coisas, para viver todas as bênçãos, para aproveitar a vida, a criação que Deus deu. Só deve evitar fazer coisas que não são certas, só isso. Coisas que não vão nem fazer bem para ele, mas o resto tudo Deus deixa para que a gente viva essa graça e quer que essa palavra produza frutos em nossa vida. Quer que a gente priorize as coisas de Deus. Ontem, filhos queridos, foi dia 11 de julho. Nós celebramos um grande santo da igreja. Alguém sabe qual é o santo? Parabéns! São Bento. Isso mesmo, um grande monge que viveu século V, século VI por ali, que transformou inclusive a forma de entender as coisas do Ocidente, que construiu, edificou os primeiros monastérios, que é o grande exemplo daquilo que é monastério no mundo de hoje, que é um grande santo protetor. Tem aquela medalhinha de São Bento que se tornou conhecida no mundo todo, que a gente usa a medalhinha de São Bento para proteção, a oração de São Bento, cruz sagrada seja minha luz, não seja dragão meu guia. E o São Bento tinha uma frase, muitas frases, é bom a gente dar uma olhadinha, estudar, pegar lá, dá um Google em São Bento e ver frases de São Bento, por exemplo. E uma frasinha de São Bento era assim: nada antepor a Cristo. Ele tem uma frase muito famosa também: ora et labora, né? No latim, reza e trabalha, né? Trabalhar como se tudo dependesse de nós, rezar como se tudo dependesse de Deus. E tem essa: nada antepor a Cristo. Então a gente vai fazer alguma coisa, sempre em primeiro lugar o Senhor. Sempre. E aí a gente vai fazendo essa palavrinha edificar. Hoje é dia 12. Nós também celebramos 2 santos hoje. Sabe o nome? Inclusive é um exemplo para vocês, meninos e meninas, porque esses 2 santos de hoje são um casal. E casal consegue ficar santo? E não é que consegue, por incrível que pareça. E os 2 foram canonizados juntinhos. Normalmente o homem fica santo, a mulher não é santa, a mulher é santa, o homem não é. Mas nesse caso o casal ficou santo juntinho. São Luís e Santa Zélia são os pais de quem? Santa Teresinha do Menino Jesus. Eu não sei direito a história, eu tenho que dar uma olhadinha ali que eu não lembro direito. Se eu não me engano, tiveram 9 filhos, parece. Se eu não me engano, foram morrendo, sobrevivendo com as doenças, né, dos séculos passados, mas sobreviveram 5 meninas. E aí 5 se tornaram religiosas, freiras, e uma delas Santa Teresinha. E o São Luís e a Santa Zélia, diz a historinha deles, né, que antes deles o Luís pensava em ser padre, a Zélia pensava em ser freira, mas daí se encontraram, se olharam e aí se casaram, tiveram os filhos todos, mas eles se tornaram santos também, um casal que deixou a palavra frutificar no seu coração. E eles também tinham uma frase, também vale a pena, tá? Vai dar uma olhadinha lá, vocês que querem se casar, procura lá São Luís e Santa Zélia, os pais de Santa Teresinha, vê um pouquinho da história deles. E uma das frases que eles tinham, também
também muitas frases. É interessante que as pessoas que buscam fazer com que a palavra frutifique na sua vida, elas têm palavra consigo. Tem um textinho bíblico que elas gostam de usar, tem uma palavra que elas repetem sempre. É importante ter essas verdades no coração da gente, né? Coisas que sejam verdadeiras. E São Luís e Santa Zélia tinha uma que eles diziam assim, ó: na nossa casa o primeiro a ser servido sempre será o Padre Sedemir. Vocês duvidam? Eles diziam: na nossa casa o primeiro a ser servido sempre será Jesus. Então nas orações sempre, nas refeições sempre primeiro Jesus, ao entrar na casa sempre primeiro Jesus, os melhores lugares da casa sempre Jesus. Então na casa que tem Jesus, lá dentro da minha casa, eu tenho coisas que se Jesus, que eu, a qualquer momento que Jesus bater na minha porta, eu posso deixar Jesus entrar, não vou me envergonhar com nada? Ou eu tenho coisas dentro de casa que se Jesus vê, tu tens isso aqui, rapazinho, não imaginei, que bafão. Temos que ter coisas dentro de casa que permitam que Jesus entre também o tempo todo, sem pedir. Eu tenho dito nos casamentos religiosos que eu assisto, que quando um noivo e uma noiva se casam, eles estão dando para Jesus a chave da casa. Estão dizendo: Jesus, a casa é tua, pode entrar, mexer na geladeira, mijar de porta aberta, a casa é tua, pode entrar. Casar em Deus é entregar a chave da casa para Jesus. Quem já é casado já entregou a chave da porta da casa para Jesus. Jesus entra e fica à vontade. Que a gente aprenda, filhos queridos, que a gente possa levar para casa hoje essa inquietação no coração. Que tipo de terreno sou eu? Terreno beira de caminho, terreno pedregoso, terreno cheio de espinhos, ou sou um bom terreno para a palavra de Deus? E que a palavra de Deus, estimados no meu coração, nos ajude a ganhar a vida eterna